Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós iniciaremos hoje um estudo sobre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João. Nós já falamos da introdução e agora nós vamos dar início, então, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, dando um panorama sobre lições que nós podemos extrair de cada um dos capítulos do Evangelho de João. Diferentemente daquele estudo que nós estamos fazendo sobre o Evangelho de Marcos, que é um estudo de leitura e mais detalhado, esse vai ser mais panorâmico, vai ser mais rápido, porém nós podemos tirar diversas lições excelentes em nome de Jesus. Amém? Tem algumas divisões do capítulo 1 e começa lá no versículo 1 até o versículo 14, quando fala acerca do verbo se fez carne. Ou seja, algumas versões falam a palavra se fez carne. Outra versão fala o Logos se fez carne. Ou seja, aquele que era a palavra no princípio, ele se fez como um de nós, se fez carne. Então a primeira lição que nós podemos extrair é Jesus é Deus. Então a primeira lição é Jesus é Deus. Ele é eterno. Ele é autoexistente, estava com Deus lá no princípio. Nós cremos num Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lá no princípio de tudo, Deus, na pessoa bendita do Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava. E sem Jesus, o Filho, o Verbo, a Palavra, nada do que foi feito se fez, ou seja, nada do que existe existiria sem Jesus. Então Jesus é Deus, Ele é eterno, Ele é pré-existente, Ele não foi criado, Ele foi gerado, não nasceu a partir de um dia porque Ele é eterno, tá? Ele é autoexistente, não precisa de outro para existir e sem Ele nada existiria. A segunda lição é, aquele que nos fez, se fez como nós, aquele que nos fez carne, seres humanos, ele se fez como nós. Deus, na pessoa do Filho, se fez carne, se fez ser humano. Era um plano já desde a fundação do mundo, porque pela sua presciência, Deus sabia que os seres humanos cairiam e Ele prepara um plano salvífico, plano esse incluindo o seu Filho, que Ele tanto amou o mundo que entregou o seu melhor, o seu Filho, e Ele se tornou carne e padeceu por nós, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus se fez carne, ele se tornou um de nós, e nós vamos entender que ele era 100% homem e 100% Deus. Amém? Também a terceira lição que nós podemos extrair é que Jesus ele vem identificando-nos como a luz e como a vida, porque o mundo caído, seres humanos caídos, Romanos 3:23, eles estão agora em trevas, porque o pecado trouxe essas trevas, essa escuridão. O pecado trouxe morte e Jesus vem com vida, Jesus vem com luz. Então a terceira lição é: a luz veio à terra para iluminar aqueles que estavam nas trevas. Então a luz veio à terra para iluminar aqueles que estavam em trevas. As pessoas amam a luz ou as trevas e esse amor controla os seus atos, ou seja, se nós amamos a luz, logo os nossos atos serão atos que glorificam o Pai das luzes, ou seja, o próprio Deus, ou o Filho de Deus, Cristo Jesus. Se nós estamos em trevas, logo as nossas atitudes correspondem com a nossa vida de trevas, de escuridão, de pecado. Então, vale ressaltar isso aí, tá? Agora, a segunda parte do texto vai do versículo 15 até o 34, tá? O testemunho de João Batista. E aí nós vamos ver a quarta lição, quando João Batista começa a dar testemunho do próprio Jesus, quando o João Batista começa a falar do próprio Senhor Jesus e dá ali a identificação que Cristo é o Filho de Deus. Quem prega o Evangelho prepara o caminho entre Jesus e o coração das pessoas, porque Jesus ele veio, mas antes dele começar o seu ministério, João Batista, o seu primo, que é um pouco mais velho que ele, há 6 meses, ele veio preparando o caminho. É como os reis antigamente, que quando chegavam no lugar,
alguém ia na frente para tirar todos os espinhos, aplainar o caminho, tirar todo aquilo que dificultaria para poder vir então o rei, vir aquele estadista para poder chegar com mais facilidade ali. E João Batista, ele vai testificar que ele não era luz, porém ele veio anunciar, falar da luz, testificou da luz. Ele veio preparar o caminho e ele mesmo fala aquela profecia, né? Ele é o cumprimento daquela profecia de Isaías. Quando alguém indaga a ele, quem é você? Ele diz, eu sou a voz, né, do que clama no deserto. E ele vai dar essa autenticidade, que ele não é o Messias, porém ele veio preparar o caminho para o Messias. Então quem prega o evangelho prepara o caminho entre Jesus e o coração das pessoas. Pregue o evangelho que o Espírito Santo irá encarregar de fazer a obra no coração das pessoas. Aqueles que recebem, creem e obedecem a Cristo, estes são adotados como filhos de Deus. Passou das trevas para a luz e da morte para a vida. Ou seja, aqueles que tiveram seus corações preparados, aqueles que recebem, creem e obedecem a Cristo, esses são adotados na família de Deus. Esses passaram da morte para a vida. Amém? Esses passaram da morte para a vida. E na verdade nós não somos filhos, aleluias, por simplesmente, na verdade, como Jesus. Mas nós somos adotados, somos filhos adotivos. E filho adotivo também é filho escolhido. Porque ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam foram chamados, foram feitos filhos de Deus. Eles foram chamados, ou seja, foram escolhidos para serem filhos de Deus. E, graças a Deus, nós somos filhos. Em quinto lugar, a quinta lição que nós podemos extrair, que é no sistema sacrificial do Antigo Testamento, todas as vezes que alguém pecava, era necessário alguém, então, morrer, um animal, na verdade, morrer, para que, então, esse animal morrendo, ele cobriria os pecados. Logo, esse animal morria no lugar do pecador. Mas todas as vezes que alguém pecasse, deveria oferecer um sacrifício para cobrir os seus pecados, para aplacar a ira de Deus. Mas agora, o próprio João vai identificar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no sistema sacrificial do Antigo Testamento, Jesus é identificado como o Cordeiro de Deus. Então, ele está apontando para aquilo que ele iria fazer lá na cruz do Calvário. E o próprio João Batista diz, ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mácula, sem mancha, um Cordeiro santo. E logo quando ele aponta o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário, logo ele estava falando dessa morte sacrificial de Jesus por nós. Pois na cruz morreu em nosso lugar para nos redimir de uma vez por todas. E não como agora, como no Antigo Testamento, que cada pecado... um animal tinha que morrer no lugar do pecador. Mas agora, de uma vez por todas, como dizem em Hebreus, Jesus morreu e pagou o preço por nós. Amém? Agora nós vamos indo para o final, quando chegamos na terceira parte do capítulo 1, que vai do versículo 35 até o 51. Tá? Os primeiros apóstolos, né? Que João, na verdade, e André eram discípulos de João Batista e agora eles passam a seguir a Jesus. E eles chamam, André chama Pedro, posteriormente Filipe e Natanael. Então nós vamos ver a sexta lição. É importante ter humildade de reconhecer Deus no ministério do outro. Quando João Batista percebe que aquele que ele batizou é o Filho de Deus, é a ele que ele está vindo preparar o caminho, ser o precursor, logo, alguns discípulos dele falam assim, nós podemos seguir a Jesus? E ele diz, sem dúvida, sigam ele. É ele que eu estou preparando o caminho, é ele que eu estou mostrando que ele é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as sandálias das suas alparcas, das correias das suas alparcas. Eu não sou digno de carregá-las. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então ele vai dar a autenticidade ali, porque é ele que ele veio anunciar. Né? Ele fala que ele é o amigo do noivo. Mas Jesus é o noivo, não é? Ou seja, ele veio cuidar, preparar a noiva, mas quem é dono da noiva é o próprio Messias, Jesus. Então é importante reconhecer a humildade desse homem de Deus, João Batista, né, com o ministério de Jesus. E aí, vale essa lição para nós também. É importante ter humildade de reconhecer Deus no ministério do outro. Amém? E em sétimo lugar e por último, né, e nós vamos aprender uma pergunta que os discípulos de Jesus
eles, na verdade, desejam seguir a Jesus e Jesus faz a ele. O que vocês desejam? O que vocês desejam? O que vocês estão buscando? O que buscais? O que vocês estão buscando ou me seguindo? Quando os discípulos, João e André, passam a seguir a Jesus, ele pergunta então, por que vocês estão me seguindo? Qual o incentivo que vocês estão vindo até mim para seguir-me? Ou seja, por que você está me buscando? Qual o desejo? Qual é a motivação? Então é uma pergunta para nós. Qual é a motivação que nós seguimos Jesus? Simplesmente por milagres, por bênçãos, benesses materiais? Ou porque Jesus é o Filho de Deus? Porque Jesus é Deus, o Verbo que se fez carne, para morrer no nosso lugar, com morte sacrificial, substitutiva, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que se fez como nós, carne, para morrer em nosso lugar, aquele que veio nos trazer, tirar, arrancar das trevas para a luz, da morte para a vida, aqueles que creem, aqueles que se entregam, aqueles que obedecem aos seus ensinamentos, logo eles têm vida e passaram da morte para a vida. Foram adotados na família de Deus, escolhidos por Deus. Ele se identificou, morreu pelos nossos pecados e agora nós passamos a segui-lo não pelas benesses que ele pode nos dar, mas porque nós o amamos e somos gratos a ele. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.